A palavra de Deus dá origem à revelação. Rômulo Ribeiro, no Instagram, YouTube, Telegram e na televisão. Acesse nossas plataformas digitais, conteúdo pra você e muito mais. OGV Brasil, 24 horas no ar. Chamamos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos, meu irmão, o que tem de gente hoje querendo se passar e se considerar apóstolo não está escrito. Apóstolo fulano de tal, apóstolo não sei do que, apóstolo não sei do que. Será que isso é bíblico? Existe apóstolos hoje? Sério? Aonde que está na Bíblia? Inclusive na Bíblia diz em Apocalipse 21 que só existe 12 apóstolos. E os fundamentos das muralhas tinham o nome dos 12 apóstolos. Tinha 12 fundamentos, o nome dos 12 apóstolos. E aí? Então, que negócio é esse de apóstolo hoje em dia? Meu irmão, o apostolado, o ministério do apostolado bíblico já encerrou. Então hoje todo o que se diz apóstolo, se considera apóstolo, é um falso apóstolo. É um falso ministro. Obreiro de Satanás. Segundo ponto. Não existe, biblicamente falando, o título nominal apóstolo fulano, evangelista ciclano, pastor fulano, mestre não sei das quantas e profeta não sei do que. Isso não existe. Não tem base para isso. Os ministérios não são cargos, são funções. E essa função você executa com teu próprio nome. Não tem que colocar pastor na frente porque só há um pastor, João 10. Eu fico completamente indignado com essas pessoas e aí agora vai para todo mundo aí. Que negócio é esse de botar pastor fulano de tal? Reverendo fulano de tal? O que mais que vão inventar? Daqui a pouco vão começar a inventar, o fulano é o arcanjo não sei das quantas, é o anjo não sei do que, daqui a pouco vai inventar isso aí. Porque não é possível. Aonde que a Bíblia dá respaldo para você fazer isso? Os ministérios são funções e não cargos, nem títulos. Então você vai ter a função de pregar, de ensinar, de pastorear, de evangelizar. Agora essas pessoas querem títulos, querem se elevar. Meu irmão, a Bíblia diz: considere os outros superiores. Por isso que está tudo errado. Então, apóstolo hoje, eu fico indignado. Pesquisa aí o tanto de apóstolo que tem. Hereges, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, ministros de Satanás. Eles estão usurpando, deturpando o ensino bíblico. Vai ver, a maioria é pré-tribulacionista arminiano. Bando de herege. Não existe apóstolo hoje. Pesquise, vê aí. Pesquisa a fundo esses nomes aí. Tem um fulano aí que é interessante, né? O cara gosta muito, né, de aparecer na vitrine, né? É muito interessante. E talvez acho que ele gosta também de groselha. Apóstolo, mentiroso, herético, que vende a palavra, vende a interpretação bíblica, e herética ainda, mentirosa, pré-tribulacionista. De graça recebeste, de graça dai. E as pessoas acompanham esse tipo de gente. Por isso o juízo está vindo, só o Apocalipse para limpar isso aqui. Só o Apocalipse, só a tribulação, para colocar a igreja de joelho e implorar por perdão e arrependimento. E mesmo assim, se você ler o Apocalipse, você vai ver que os homens não vão se arrepender. Já tem o exegese completo no meu canal, Apocalipse Explicado, versículo por versículo no original em grego. Já expliquei tudo isso. Profetas. Ai, meu pai. O que tem de pseudo-ministérios de profecia, não sei o que, igreja profética, não sei das quantas. Misericórdia, pessoal. São seitas. São seitas demoníacas. Entenda que o ministério profético, assim como do passado, com Jeremias, inclusive, que é um modelo profético, Jeremias e Ezequiel. Depois veio os menores, Daniel, Obadias, Naum, Malaquias, Zacarias. Mas o ministério de profecia
tanto da Antiga Aliança quanto da Nova, que da Nova também tem em Atos 19, 6 e 21, 9, que tinham 4 profetisas lá, que eram filhas. Você tem que entender que da Antiga Aliança, como é que era o profeta? O Criador revelava, dava revelação e mandava escrever. Escreve, por isso ele escrevia. Era uma revelação, uma profecia. Tinha que escrever. Hoje, meu irmão, não existe mais isso. O cânon foi fechado. Você continua a obra, mas a palavra está selada. Você continua pregando, só que a palavra já está completa. Você vai hoje pregar o quê? A palavra. Então o profeta de hoje tem nada a ver com esses negócios, como eu falei antes, de eis que vejo você recebendo não sei o quê, eis que eu adivinhei teu RG, a cor da tua blusa que está dentro da bolsa, não sei o quê, você vai ser próspero daqui não sei o quê, você vai ganhar não sei o quê. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Ele está inventando do próprio ego, dizendo que é o Criador que está revelando para ele. Não tinha uns aí? Não tinha uns aí recentemente? A cada ano inventando data para arrebatamento da igreja? Da seita do Iau? Não tem? A todo ano inventa data para arrebatamento, dizendo que é Iau que revelou. Mentira. Nunca acontece. Estão manchando o nome do Criador. Estão inventando um monte de lorota, arruinando o evangelho, destruindo a graça, enganando você. E depois ainda dizem, não é Iau que se enganou. Que Iau, cara? Onde é que tem Iau na Bíblia? Yud, Re, Vav, Re, 4 letras. O som não é Iau. A letra Re tem som de R fraco. Só que eles desconhecem o hebraico e ensinam mentira pra você. Por isso que tá aí nesse monte de mentira pré-tribulacionista. Estão inventando aí que Macron seria a besta e o Papa lá seria o falso profeta. Gente, não aconteceu ainda, não apareceu ainda pra dizer. São um bando de mentirosos, por isso que é uma seita. A seita do Iau. E por aí vai. Esses falsos profetas não tem nem vergonha na cara. Por quê? Porque vocês continuam dando ibope para eles. Dando like em seus vídeos, seguindo, ao invés de repudiar e deixá-los no silêncio. Só existe falso profeta porque tem quem crê e defende-os. Aí. Onde é que está o maior problema? Você, sem conhecimento bíblico. Evangelistas, Atos 2, Pedro e Paulo, os maiores modelos de evangelismo da Bíblia, junto com o Messias, é óbvio. Só que Pedro, numa única pregação em Atos 2, ganhou 3.000 almas. Qual é o modelo de pregação dele, de evangelismo dele? Uma pregação onde o Messias é o centro. O Messias, que era, que veio, que morreu pelos pecados, fez a justificação. Modelo de evangelismo, Atos 2. As cartas de Paulo, o que Paulo fez em Éfeso, meu irmão, e outros lugares. Fundou igrejas, Capadócia, outros lugares também. Gente, as pessoas têm que ter esse conhecimento para saber como é que vai evangelizar. Como é que você vai evangelizar? O que você vai chegar e falar para a pessoa? Eu lembro que antigamente o método de evangelismo, já em 90, 2000, era Jesus te ama, vem para Cristo, que Jesus te ama. Gente, não tem na Bíblia respaldo isso. Não é assim que se evangeliza. Você evangeliza dizendo primeiro dos atributos do Pai, da condição do ser humano, do que o Messias fez. Então, não é de qualquer jeito. As pessoas não sabem evangelizar e por isso que está malambando. Nem evangelismo mais tem, pessoal. Gente do céu. Sabe onde é que estavam os evangelismos em 2017? E depois parou porque eu não vi mais? Tava pessoas de uma denominação e não sei das quantas entregando camisinha dentro de boate. Era esse o evangelismo. Dizendo, não, pelo menos se faça, faça com segurança. Pois é. Gente, por que você acha que a igreja está em apostasia? Não conhece a palavra, não sabe evangelizar, não sabe pregar, não tem o que pregar, não conhece a palavra. Estão fazendo lambança, destruindo o evangelho. Pastores, como eu falei, não existe título de pastor, o pastor é um só. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, os outros são ladrões e saqueadores. Então cuidado como você quer atribuir a você pastor fulano de tal. A Bíblia não diz para você fazer isso. Por um acaso alguém chamou Paulo de pastor? Alguém chamou Timóteo de pastor? Alguém chamou João na ilha de Pátmos de pastor? E aí? Seus hereges? Vocês querem tomar o lugar do Messias? Querem roubar o título do Messias? Por isso que falta correção, repreensão para vocês. Bando de soberbos! Que conversa é essa? Para que serve então um pastor? Pastorear na pregação e no cuidado às ovelhas.
Agora vocês querem tomar um título de pastor, né? Pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal, profeta fulano de tal. E aí chega e querem mandar no rebanho como se vocês fossem o Messias. Não, você não é. Vocês não são. Vocês estão sujeitos assim como todos. Inclusive, deveriam até ser mais sujeitos, porque vocês ocupam uma função de liderança. Então tem que dar o exemplo. E que exemplo vocês estão dando, tomando o título de pastor? O que é isso? Por isso que a igreja está em apostasia, começando com vocês. Ensinando errado, se auto-intitulando errado. Sabe como é que Lutero se considerava? Pecador é meu nome e pecador meu sobrenome. Só. E vocês? Pastor fulano de tal, reverendo fulano de tal, apóstolo, pastor, não sei do que, profeta do amanhã, do arcanjo, do anjo, não sei o que. Eu quero ver no dia do juízo vocês. Eu quero ver no dia do julgamento. Pastores, vocês, a função de pastor é pregar o evangelho e cuidar das ovelhas. E a função de mestre? Mestre é ensino. Só tem esses 5 ministérios. Apóstolo não existe mais hoje. Só o que existe hoje são profetas, evangelistas, pastores e mestres, no sentido de função. E os ministérios de profetas, como eu falei, tem que estar totalmente respaldado e amparado na Bíblia. Se inventar alguma profecia ou revelação que está fora dos padrões bíblicos, é do diabo, não é do Criador, ou é da própria pessoa que inventou. Mestres, ensino. O mestre recebeu a função, o dom de ensinar. Fazer com você entender e compreender a palavra da forma mais didática, mais profunda possível. Todos esses ministérios foram dados para a igreja, para o aperfeiçoamento da mesma. E só. Não é para você tirar vantagem em cima de ninguém, meu irmão. É para o aperfeiçoamento, para a edificação da igreja, para que a igreja compreenda a fé, creia no Messias e no Criador, nos conceitos, entenda do juízo, entenda essa doutrina, entenda a glória, entenda a salvação, a retidão, a boa conduta, o comportamento, o bom caráter, sejam convertidos, regenerados, salvos, justificados, perdoados, agraciados com a graça do Pai. Recebam a misericórdia do Criador. Se não tiver explicação da palavra através disso, é inútil o teu ministério e duvide da aprovação dele. E repense na sua salvação e o que você está fazendo. Então, mestres são aqueles que vão se dedicar a ensinar a palavra. A igreja, de uma forma muito mais minuciosa, muito mais profunda, com sabedoria, e vai fazer as pessoas entenderem mais claramente as coisas. Louvor, não existe ministério de louvor. Não existe ministro de louvor, isso não está na Bíblia. Só tem 5 ministérios em Efésios. Então, quem é que louvava antigamente? Todos que estavam ali, o profeta, o diácono, o evangelista, o pastor, o mestre. E diácono é o quê? Diácono é o servo. Sabe o que era o diácono entre os levitas? Aquele que limpava o banheiro, limpava a patente lá, fazia as coisas, limpava chão. Esse é o diácono. E hoje o que são os diáconos? Eu sou diácono. Eu sou diácono. Vai lá, senta nas cadeirinhas do lado, né? Como se fosse alguém se achando mais importante que os outros. Vai se converter, rapaz. Coloque-se no seu lugar. Inclusive, coloquem-se todos nos vossos lugares. Tá? Até a próxima aula. A palavra de Deus dá origem à revelação. Rômulo Ribeiro no Instagram, YouTube, Telegram e na televisão. Acesse nossas plataformas digitais, conteúdo pra você e muito mais. Onde vibra
fé no Messias. Aqui está Cristo Jesus, como eu falei, mas o original seria Yahushua HaMashiach, em hebraico. Porque o nome não se traduz. Se o nome não se traduz, o nome continua sendo em hebraico, não em grego. Ou seja, você não tem fé no nada, fé na ignorância, no achismo, na opinião. Você tem que ter a fé no Messias. E eu te pergunto, você conhece o Messias? Ou só diz que conhece? Você sabia que tem que amar Ele? Ou não? Você acha que só Ele que tem que te amar? Deus é amor. 1 João vai dizer, é? E em João? Que o Messias fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você diz que conhece Ele, então você tem que praticar os mandamentos. Se você diz que ama Ele, então pratica os mandamentos. Conhece e pratica. Você conhece e pratica? Abordamos isso no vídeo passado. Se você não viu, assista. Inclusive, esse aqui agora foi um ótimo convite para você assistir o vídeo anterior. Para você não perder o fio da meada. Assista todos em ordem, ok? Verso 16. Passa grafete opnustos. Toda a escritura é inspirada pelo Criador, divinamente inspirada, que ofélimos pros didascaliam, é útil para o ensino. Meu irmão, você tem que entender que você não vai pregar, falar e crer em algo terreno, uma opinião de alguém, um achismo, uma interpretação equivocada de alguém. Você tem que entender que essa palavra, a Bíblia em sua totalidade, ela é inspirada pelo Criador. Divinamente inspirada, não veio da terra, veio do céu. Esse conhecimento aqui você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você pode ler qualquer outro tipo de livro, literatura, você não vai encontrar nem se equiparar a esse. Porque isso aqui é divino. Então, por causa disso e decorrência disso, ela é útil para o ensino, didascalia, é a palavra muito conhecida. Significa ensino, vem do grego original didache, não é didaque, não, é didache. Né? Para a repreensão, proselegmon, para a correção, epanortosin. Você acha que evangelho é ouvir o que você gosta? Estamos vendo hoje, pessoal, o cumprimento cabal de Timóteo 4:3-4. Nos últimos tempos, os homens apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores do doutrina de demônios. Se voltando-se às fábulas com comichão no ouvido, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Falsas doutrinas, falsos ensinos amontoarão para si doutores, mestres e pregadores segundo as suas próprias concupiscências. É isso que diz o texto. Não está mais havendo a repreensão, a correção, e o que precisa-se hoje, o que mais se precisa hoje, inclusive, é a correção bíblica. E não está havendo. Por isso você está vendo ministérios inteiros fundados na mais completa ignorância. Não sabem fazer nada. Estão fazendo arremendo de coxa como acham. E está tudo errado, fora das prescrições. São Nadab e Abiú, Levítico 10. São os caídos de pé. E muitos se enganam achando que não, mas tenho aqui uma contingência de membresia muito grande na denominação. Não, está entrando muito dinheiro, muito dízimo, muita oferta, tem não sei quantos membros, ou seja, é um sucesso. Engana-se você se acha que isso é sucesso. Isso é fracasso. O Criador não está ligado a números, a salvação não está ligada a números. Ele não quer a muitos. A própria Bíblia fala, isso é próprio para você, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que passam por ela. E porque estreita a porta, apertado o caminho que conduz para a salvação. E são poucos os que acertam com ela. Ele não está ligado a número, meu irmão. Poucos serão salvos. Então não significa que você tem não sei quantas denominações aí, você acha que está abafando, né, arrasando com esse teu monte de seguidores e tudo mais. Não é isso que faz você ter sucesso no ministério. Isso não significa que você está dentro da vontade do Criador. Pelo contrário, cuidado. Cuidado para você não estar montando e tendo aí um ajuntamento de bodes que está indo para o lago de fogo junto com você. Porque a porta é estreita, o caminho é reto e só é um caminho, o caminho. Então, quando abre-se muito, lascou, né? Ministérios fracassados, derrotados, heréticos e até blasfemos, que não são nem ministérios, são seitas demoníacas. Então, para repreensão e correção é o que está faltando hoje. E ninguém mais está exortando ninguém. E por isso estão deixando todos fazer o que querem e acaba destruindo todo o ministério, a congregação e tudo mais ao seu redor. Por isso que você vê a igreja em apostasia completamente descaracterizada.
mais parece um bando de bodes do que crentes genuínos. A realidade é essa. Por quê? Porque não tem repreensão, não tem exortação e correção, principalmente doutrinária. Estão ensinando errado para a maioria. Estão ensinando, na verdade, errado para todos. Por isso esses vídeos, por isso essas aulas, você precisa compreender a verdade plena da palavra. Do contrário, você vai ensinar heresia, vai crer em heresia e mentira, que não tem nada a ver com o Criador. Sabe de onde é que surgiram todas as heresias do mundo hoje? Daqui. Da Bíblia. Mal interpretada. Achistas, blasfemos, heréticos que acham que podem dizer qualquer coisa sobre, dar a sua opinião sobre apenas a palavra, estão literalmente destruindo o rebanho inteiro. Acabando com o evangelho. Destruindo a graça. Distorcendo a interpretação dos textos. Inventando lorotas, mentiras, falsas doutrinas, pseudo-revelamentos, falsas profetadas e destruindo com tudo. Por quê? São hereges. Interpretam errado os textos. Por isso hoje você vê a confusão doutrinária total. E você não sabe mais no que crer. Por isso essas aulas. Repreensão e correção. Eu tenho que fazer novos vídeos só para falar sobre isso, porque tem muita doutrina a ser corrigida. E as pessoas não fazem ideia. Na verdade, eu já fiz esses vídeos. Já estão em videoaulas no canal. Canal Rômulo Ribeiro no YouTube. A playlist Doutrinas Salvíficas. Assista tudo aquilo. Aquilo tudo tem que ser corrigido. E depois assista a playlist Temas Bíblicos. Também lá tem muitas doutrinas, pontos temáticos que precisam ser corrigidos por muitos. Até pelos reformados, que não reformaram-se totalmente, ainda continuam seguindo doutrinas tradicionalistas da seita romanista. A reforma não reformou tudo. Assista lá que você vai ver. Inclusive, para você que é reformado, o primeiro vídeo que eu aconselho você a assistir é a da playlist Apocalipse Explicado, o primeiro vídeo. É muito importante. Vocês não fazem ideia do tamanho do erro que vocês estão. Eu falo dos reformados e da IPB porque são os menos piores. Agora, o resto, nem se fala o resto. Se não acontecer uma perseguição, uma tribulação, um milagre, não mudam nem a pau. É triste. Até a próxima aula. A palavra de Deus dá origem à revelação. Rômulo Ribeiro no Instagram, YouTube, Telegram e na televisão. Acesse nossas plataformas digitais, conteúdo pra você e muito mais. OGV Brasil, 24 horas no ar. Para você ter noção do quão importante é você ser sábio e conhecedor da Bíblia, para começar, e isso aqui não é nem só para começar, serve para todos. Todo ser humano deveria cumprir isso aqui. Provérbios 4:7. O que diz? Adquira sabedoria e conhecimento, mesmo que isso lhe custe tudo o que possuis. Texto forte, hein? Texto pesado, direto, mas certeiro. O quanto você está investindo em sabedoria, em conhecimento, principalmente bíblico? Nada. Pois é. Você abriu sua denominação, seu canal no YouTube, você fala da palavra em algum lugar, mas não tem sabedoria nenhuma, não conhece nada. Interessante. O que você vai gerar para as pessoas? Nada também. Porque você não tem nada para oferecer. Você está investindo em sabedoria, em conhecimento? 1 Timóteo 5:8 também vai dizer: aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior que o infiel, pior que o descrente. O que adianta você querer começar algo se nem os seus você cuida? Você não pode, não está apto, vai fracassar.
já está errado. Pior que o descrente negou a fé. Então, as pessoas querem começar as coisas já de forma completamente errada. Óbvio que vai fracassar, e é por isso que está fracassado. Você está negando a fé. Você é pior que o descrente. Por que você tem que saber tanto a palavra? Porque em Jeremias 23, 29, vai dizer, o Criador fala, por um acaso não é minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? O fogo, já dei exemplo no vídeo passado, alta temperatura, você orna e purifica. A palavra é fogo, diz o Criador, que vai pegar você, vai pegar a pessoa que vai ouvir e vai começar a moldar, a ornar, purificar e conformar a ela. Por isso a importância da palavra é a palavra que vai formar você, o seu caráter, sua aptidão, sua capacidade, sua sabedoria. Sem ela você é louco e tolo, segundo a Bíblia. Você não é capaz, não é sábio, não tem capacidade, não está apto, não vai conseguir pregar. Você pode falar um monte de coisa do seu intelecto, mas não vai ter poder escriturístico, porque isso aqui é inspiração divina, é poder do alto, do Espírito. Por isso que a palavra é como fogo. Fogo, você pega o fogo num metal, que é o ouro, ele vai purificar esse ouro. Não é martelo que esmiuça a penha? Penha, uma grande pedra, uma grande montanha, uma grande rocha, inquebrável a uma visão mais superficial. Vem a palavra, martelo que esmiuça, destrói aquela pedra. Ou seja, é a palavra que vai dar efeito no ouvido da pessoa. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então todo o teu ministério hoje, todas as tuas pregações, tudo que você fez até hoje da tua vida, ou vai fazer, pode ser inútil, ou está sendo inútil, ou já foi inútil, e se continuar sendo inútil, se você não pregar a palavra na íntegra para as pessoas, ensinando a sã doutrina com honestidade, principalmente nos originais. Sem achismos, e sim o que a palavra está dizendo. Tem muita riqueza aqui. Porque só a palavra que é o martelo que esmiuça a penha, meu irmão. Não é o que você acha, não é a tua opinião que vai ter um resultado positivo na congregação. É a exposição da palavra. É o que a palavra diz, e só. A palavra, ela é suficiente para fazer o eleito crer. Então você pode ensinar todas as heresias que você está ensinando aí, não vai adiantar nada. Suas más interpretações, pré-tribulacionistas, arminianas, tradicionalistas equivocadas. É a palavra. E a palavra interpretada da forma correta. Não como você acha, porque ela é o martelo que esmiuça a penha. Entenda, como é que você vai pilotar um avião se você não sabe como pilotar um avião? Não tem como. Você não nasce sabendo. Primeiro você tem que aprender, estudar, se submeter ao ensino. Entender, assimilar, compreender todas as coisas, todas as funções de dentro de um avião para poder pilotar. Testes, provas, conhecimento teórico, prático. Você imagina pilotar um avião com 300 passageiros sem saber pilotar? Impossível. Você não está lidando com passageiros apenas com vida terrena, meu irmão. Você está lidando com vida eterna aqui, ó. Palavra divina. Almas. Então olha a importância que você tem que saber. Primeiro você tem que saber a palavra para depois poder ensinar. E não adianta saber errado. O que mais está tendo hoje aqui são pessoas sabendo errado e ensinando errado. E aí você aprende errado, o que você acha, ensina errado para as pessoas, aquelas pessoas vão aprender errado. E uma vez aprendido no córtex, nunca mais sai. Tem que vir eu aqui para corrigir vocês. Bandos de hereges. Então, destruindo. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo, o porquê que a igreja está em apostasia, o porquê que essas pessoas estão um bando de mequetrefes, literalmente, mandando vocês para o lago de fogo. Tem que ter correção e interpretação correta da palavra. Então vamos falar agora dos modelos de ministério, porque temos os ministérios em Efésios. Em Mateus 20, 28, o Messias falou, Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Está aí o modelo de ministério. Você
não começa nada para ser servido, camarada. Você começa para servir. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E aí? Primeiro aonde? Ó, na glória. Está servindo? Primeiro ponto, você é servo? Como eu disse no primeiro vídeo, é a causa e é o ministério que você começa, que você serve. Você não começa nada para ser servido. Você tem que entregar algo às pessoas. Então, quem começa qualquer coisa visando benefício próprio, já está errado. Você deve começar a pregar e ensinar visando a edificação da igreja, e é para isso que existem os ministérios. Visando o aperfeiçoamento dos kadosh, dos santos, dos puros, da igreja, dos eleitos. Aí, tá entendendo por que tá tudo fracassado? Tudo errado? Tá tudo errado. Por quê? Estão fazendo lambança. Não conhecem os princípios básicos da palavra. Até a próxima aula. A palavra de Deus dá origem à revelação. Rômulo Ribeiro no Instagram, YouTube, Telegram e na televisão. Acesse nossas plataformas digitais, conteúdo pra você e muito mais. OGV Brasil, 24 horas no ar. Prospediam tenen dikaiosine para educação em justiça. A palavra, ela vai te instruir em justiça, vai te mostrar o que é certo, o que é errado, segundo a palavra do Criador. Você necessita primeiro aplicar isso na sua vida para depois transmitir aos demais. Verso 17. Ina artios e otuteu anthropos pros pan ergon agaton exertismenos, para que qualificado seja o homem do Criador para toda boa obra equipado. Somente a palavra do Criador vai te capacitar, meu irmão. Somente com o estudo diário das Escrituras você vai ser apto e capaz de aplicar na sua vida e ensinar para alguém. Como é que você vai aplicar na sua vida algo que você não conhece? Não tem como. Então você nunca vai ser sábio, nunca vai ser instruído em justiça, nunca vai ser apto, capaz, nunca vai poder repreender ou corrigir alguém, e nem se autocorrigir, porque você não tem conhecimento do que é necessário para se corrigir. A palavra, os princípios, os conceitos, os preceitos do Criador. E onde estão? Na palavra. Para você ter eficácia no seu ministério, você precisa se saturar da palavra, conhecer os conceitos, ler ela de Gênesis a Apocalipse várias vezes, ter o conhecimento dos textos em seus contextos e os princípios escriturísticos na sua vida, no seu coração, na sua mente, para você saber. Do contrário, você vai pregar o quê para as pessoas? A sua opinião? Não precisamos da tua opinião. Precisamos da palavra. De boa opinião, boa vontade, o inferno está cheio. Conhece essa frase? A boa vontade, ela não tem eficácia em nada. Uzá e Aiô. A arca estava sendo trazida, ninguém podia tocar na arca. Uzá foi lá com toda boa vontade, tocou na arca. O que aconteceu? Morreu na hora. Boa vontade, fora das prescrições bíblicas, mata. Cuidado com isso que você está fazendo, que você acha que está fazendo um ministério, boa vontade, boa ação, se não tiver respaldo bíblico, está sendo inútil e está mais arruinando do que abençoando a vida das pessoas. É a palavra que guia as suas ações e não a tua boa vontade. E o texto diz, a fim de que o homem do Criador seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você só vai ter eficácia se você conhecer o que? As sagradas letras. Por isso esse vídeo é
Escola para Pregadores das Sagradas Letras. Você precisa conhecer as Sagradas Letras, meu irmão, porque sem elas, você vai ser um fracassado. A Bíblia diz que aquele que não conhece a palavra do Criador é um louco e é um tolo. Então vamos lá. Primeiro requisito para ser obreiro: conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. É triste ver as pessoas dizer que não precisa ler a Bíblia, pessoal. E ainda falam assim: Satanás sabe a Bíblia toda. Esse é o pseudo-argumento dos ignorantes, que não gostam de estudar e não têm conhecimento nenhum. Eu já ouvi isso. Nas minhas evangelizações, conversei com muitas pessoas e eu perguntava sempre para elas, porque pessoas que eu conhecia, que iam em algumas denominações, e eu perguntava: já leu a Bíblia toda? Primeira coisa que a maioria me falava era: mas Satanás sabe a Bíblia toda. Esse é o pseudo-argumento dos ignorantes, que não têm fé na palavra, têm fé no que eles acham, no que eles inventaram no próprio ventre. Meu irmão, se você não tiver conhecimento bíblico, entregue teu ministério, não comece nada. O que você vai ensinar para as pessoas? Nada, porque você não tem o que ensinar, você não sabe nada. Ah, mas como assim, Romulo? Tem que saber? Óbvio. Acabamos de ler o texto aqui, e que desde a tua infância conheces as Sagradas Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação, mas a gente a fé no Messias. Como é que você tem fé no Messias? Como é que você começa a crer em alguém? Para você crer, você tem que conhecer. Como é que você vai crer em que você não conhece? Entenda uma coisa, por que tem que enfatizar tanto a palavra e a Bíblia? Porque é o início de tudo, foi pela palavra do Criador que tudo se formou, tudo se iniciou pela palavra. Começando desde Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, criou o Criador, o Pai, o Altíssimo, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito do Criador parava sobre a face das águas. E disse o Criador: haja luz, e houve luz. Também foi dito: produza o mar, as águas, cardume de seres viventes, os peixes. Haja um firmamento, haja os luminares. Tudo foi feito pela palavra. É pela palavra que se iniciou toda a criação. Por quê? Porque é a palavra que tem poder. Ao ponto de Hebreus dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Meu irmão, a palavra tem um poder que você não faz ideia. E é só através dela que você pode iniciar. Então, como é que você vai falar algo para as pessoas que é a palavra, se você não conhece a palavra? O que você vai dizer? Você vai ter que fazer malabarismos, heresias, atrações bodais para atrair os incautos, atrair prosélitos para a sua denominação, para o seu ministério, para entretê-los e mandá-los anestesiados para o lago de fogo. Porque você não tem conhecimento bíblico, você não tem sabedoria das Escrituras para ensinar o que vai ser edificado naquela pessoa. Um entretenimento gospel? Um showzinho de musiquinha com luzes apagadas? E aí? Tudo se inicia pela palavra. Então, o primeiro requisito para o obreiro: conhecimento bíblico. E quando eu falo conhecimento bíblico, é conhecimento bíblico. Não é meia dúzia de achismo, não é arminianismo. Porque o arminianismo é o falso evangelho. Vamos tratar sobre isso. Está lá em Gálatas 1. O outro evangelho, a qual não é outro senão aqueles que pervertem o evangelho do Messias. Conhecimento bíblico é o principal requisito e primeiro requisito. Sem isso, ninguém pode crer. E qual é o intuito do teu ministério? Qual é o intuito que você vai pregar? Você abre a Bíblia para quê? Para formar salvos que vão herdar a vida eterna? Ou é só para você aí receber recompensas terrenas? Dízimo como se fosse dinheiro? Tá cheio por aí. Veja essas pessoas que estão vendendo a palavra. O intuito deles é apenas usar você para benefício próprio. Por isso eles não falam a verdade plena das Escrituras para você. Oséias 4:6, o que diz? Você tem que saber de cor: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É isso que o Criador fala. Por que o povo está sem conhecimento? Muitos usam só a parte A do versículo, mas é a parte B. Porque tu, sacerdote, tu, pregador, rejeitaste o conhecimento. O juízo do Criador para essas pessoas é: também vai rejeitar o sacerdote e seus filhos. É o que diz esse texto.
não é ministério aprovado. Logo, entenda que a falta de conhecimento bíblico gera destruição. Por isso é tão importante o conhecimento. Veja, o texto não está dizendo que era por falta de dízimo, falta de oferta, falta de oração. Nem falta de amor. Era falta de conhecimento que destruía o povo. Meu irmão, é a falta de conhecimento da palavra, conhecimento espiritual, que destrói um povo, uma nação inteira. Porque você acha que está tudo indo à bancarrota? Ignorantes, sem conhecimento, não sabem nada, nunca nem leram a Bíblia inteira, e quando leram, viraram arminianos, com exceção dos reformados. E os reformados acabam que reformando meia boca, porque continuam crendo em heresias pagãs. Algumas heresias pagãs. E não podemos esquecer que continuam cobrando dízimo como se fosse dinheiro, né? E aí? Cadê a base bíblica para isso? Já tem vídeo no meu canal refutando tudo isso. Mas o amor ao dinheiro fala mais alto. Até a próxima aula. A palavra de Deus dá origem à revelação. Rômulo Ribeiro no Instagram, YouTube, Telegram e na televisão. Acesse nossas plataformas digitais, conteúdo pra você e muito mais. Onde Brasil, 24 horas no ar. Entenda uma coisa, meu irmão. Provérbios 29:18 diz o quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Outras traduções, não havendo pregação, o povo se perde. Tem que ter a pregação expositiva das Escrituras nos seus mais originais possíveis, da forma mais fiel possível. E é a falta disso que está fazendo o povo se perder. Por que você está vendo a derrocada da fé? Uma nação incrédula. Você acha que o Brasil está passando um avivamento, meu irmão? Você acha que essas pessoas aqui do Brasil têm fé? São realmente crentes? São evangélicos? Sério? Baseado em quê? Em contingente eclesiástico? Em números denominacionais? Isso não é evidência de salvação, de fé verdadeira? Não havendo profecia, pregação, e você se engana se você acha que profecias são essas pseudo-reveladuras que estão inventando aí para todo mundo. Porque Deus manda te dizer que não sei o quê. Porque eu tô vendo não sei o que, teu RG. Porque eu tô vendo a chave da Hilux, bababá, bebê. E aí começa, né? Isso não é profecia, pessoal, isso é profetada. Engano, mentira. Jeremias já disse que eles inventam deles mesmos para enganar. Da vaidade do seu coração. Para se dizerem todos espirituais. E não são. Por que você acha que a igreja está em apostasia? Estamos vendo o naufrágio da fé por quê? Justamente porque não há conhecimento bíblico, não há conhecimento escriturístico, está tudo fora das prescrições, não se prega mais a palavra, se prega a opinião das pessoas, fazendo um clubinho social para entreter bodes. Por isso que eu estou dizendo que são seitas demoníacas. Não é uma congregação de salvos isso aí. Essa nação está caindo cada vez mais e agora só vai à ruína. Por causa do quê? Por causa desse bando de soberbos que não conhece a palavra. E se conhece, conhece meia boca e ainda só ensina o que lhes apraz para manipular as pessoas. O que diz Romanos capítulo 10, verso 13 a 17? Todo aquele que invocar o nome do Criador será salvo. Essa palavra invocar significa não apenas dizer, e sim andar para lá e para cá do hebraico. Está em Joel 2 essa profecia, essa palavra. Todo aquele que invocar, ou seja, todo aquele que andar para lá e para cá com o Criador será salvo. Então não é dizer que crê, nada disso. Isso aí tem que ter comunhão com o Criador, koinonia. Então aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão
aquele em quem não creram. E como crerão naquele em que de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como diz a Escritura, quão são formosos os pés daquele que anuncia as boas novas. E o verso 17? De sorte que a fé vem pelo ouvir da pregação e a pregação pela palavra do Messias. Então note que essa nação não tem fé verdadeira, porque a fé só vem pela pregação. E a pregação da sã doutrina, não de blá 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 e achismo. Logo, essa nação tem fé, tem fé na ignorância, uma fé nula, uma fé inútil, uma fé fraca, que não é a fé pistis que a Escritura fala no original em grego. Por isso é uma nação condenada, uma geração de bodes. E as pessoas não estão atentando para isso, e está todo mundo indo para o lago de fogo por causa disso, achando que são salvos. E nunca foram. A fé tem que ser genuína e ela é refletida em bons frutos, boas obras. Mateus 7, a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. Então, você não pode crer naquilo que você não conhece. Como é que você vai receber as promessas do Criador que vivem dizendo para você se você não conhece nenhuma promessa? Você nunca leu a Bíblia para saber. Ou se você leu, você nem entendeu. O que adianta? Você não pode receber aquilo que você não conhece, você também não pode crer naquilo que você não conhece. Como crerão naquele de que nada ouviram? Como invocarão o nome do Criador se não creram nele? Por isso, conhecer é fundamental. E hoje, o que principalmente essa nação faz? Rejeitar o conhecimento. E aí, quando chega alguém ensinando a verdade, rejeita, odeia, acusa e xinga ainda. O que você acha que vai acontecer com essa nação? Por isso que o Apocalipse vai vir. O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Cuidado. Cada vez que você rejeita o conhecimento, você está se autodestruindo, destruindo tua família e os demais. E o povo junto. O povo é destruído. Como eu disse antes, a fé é baseada no conhecimento e não na ignorância. Então não adianta você dizer que crê se você nem sabe em quem você está crendo. Você crê no Criador dos céus e da terra e no Messias? Me cite 10 atributos dele. Só 10. Tem muito mais. Na Bíblia tem pelo menos 25 atributos revelados, ou mais até. Me cite apenas 10. Rômulo, mas o que é atributo? Pois é, você não sabe o que é atributo e diz que conhece o Criador. Me diga 10 atributos dele. Atributos são qualidades que o Criador roga para si. Quem ele é e o que ele faz. Ele é justo. Ele é bom, único, amoroso, misericordioso, gracioso. Só aqui já citei 6. Tem muito mais. Você sabe o que ele gosta e o que ele não gosta? Ou nem sabia que o Criador não gosta de alguma coisa? Vai ler Salmo 5, 5 e Salmo 7. Ele abomina o homem sanguinário e fraudulento. Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª sua alma abomina. Língua mentirosa, querer que semeia contenda entre os irmãos. Pés que se apressam para derramar sangue. Olhos altivos, ou seja, soberbo, orgulho. Muitas coisas. Sabia que ele não gosta disso? Pois é. Então você diz que conhece, que tem fé num Criador, no Messias, e nem conhece os seus atributos, não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, quem ele é e o que ele faz. Mas você diz que é salvo, que crê. Desculpa, a fé não está baseada em ignorância, mas em conhecimento. Então se você diz que tem fé, e é necessário fé para ser salvo, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom do Criador, não vem das obras para que ninguém se glorie. Fé para ser salvo. Onde é que está a sua fé? Na ignorância? No que você acha? Ou na verdade plena das Escrituras? Então como é que você vai ser obreiro? Pregar? Se nem fé você tem, ou se a tua fé é nula. Você vai ser um obreiro fracassado, um pregador inútil. No dia do julgamento, tudo que você fez serão obras consideradas de palha, feno e madeira. E vão ser queimadas no fogo e tu vai perder tudo. Não serão obras de ouro, prata e pedra preciosa. Tudo que você está fazendo aqui nessa terra pode ser inútil, meu irmão. Já pensou nisso? E aí? Então a Bíblia diz que só a palavra é capaz de produzir fé. Romanos 10, 17. Anote. E inclusive todos os textos que eu estou falando aqui de cabeça, você já tem que estar anotando. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação. Da palavra. Então, por que essa nação não crê? Porque
não tem pregação genuína da sã doutrina da palavra. Quem não estuda a palavra nunca será um obreiro, muito menos obreiro apto, capaz. Você não sabe os princípios escriturísticos para ensinar como é que você vai ser obreiro. Nunca você vai ser um obreiro se você não estuda a palavra. Então o conhecimento bíblico é essencial, primordial e o primeiro requisito para ser obreiro. Sem isso, não adianta, é inútil, nem comece nada. Até a próxima aula. A palavra de Deus dá origem à revelação. Rômulo Ribeiro no Instagram, YouTube, Telegram e na televisão. Acesse nossas plataformas digitais, conteúdo pra você e muito mais. Onde Brasil, 24 horas no ar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17. Um texto áureo das Escrituras, da palavra, e muito importante e necessário você saber. Que diz assim no original em grego koine, que é como foi escrito, e depois leremos no português, nas traduções, obviamente, mais fiéis para o seu entendimento. Então diz assim: que aote apobrefus, ta iera grammata idas, ta dinamena, se sophici e sotirian diapisteos, tes en Christo Iesu, passa grafé, teopneustos que ofélimos pros didascaliam pros elegimon, pros epanortosin, pros paiden, tenen dikiosine, ina artios e o tuteu, anthropos pros pan ergon agaton exertismenos. No português, na tradução mais fiel que eu vou dizer aqui, você vai estar acompanhando na tela, eu vou tirar a foto da minha Bíblia aqui, que eu tenho interlinear, e vou colocar para você exatamente o trecho. Diz assim: e que desde a infância as Sagradas Escrituras conheces, as que podem te fazer sábio para a salvação mediante a fé no Messias. E aqui o nome do Messias já abordamos em outros vídeos. E o correto aqui seria Yahushua HaMashiach, mas para o grego eles modificaram e colocaram Cristo Iesu, ou Cristo Jesus. Verso 16. Toda Escritura é inspirada pelo Criador. Aqui está a palavra theopneustos, que vem de pneuma, e theos, ou theo, seria Deus. Então, inspirada pelo Criador, ou divinamente inspirada, outras traduções, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, em justiça, para que qualificado seja o homem do Criador, ou seja, o homem regenerado e apto, para toda boa obra equipado, ou, nas traduções, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa seria a tradução mais correta. Ela não difere muito da tradução JFA, que é a Almeida Revista e Atualizada, que diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé no Messias. Toda a Escritura é inspirada pelo Criador e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem do Criador seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. É uma tradução até bem fiel aos originais, salvo os nomes. Os nomes não são esses. Já vimos em outros vídeos. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo sobre o nome verdadeiro do Criador. É o último vídeo das doutrinas salvíficas na playlist do YouTube Rômulo Ribeiro, onde eu explico lá que seria Yahushua HaMashiach e o nome do pai é Yahuwah. Paulo dizendo a Timóteo que desde a infância ele já sabia, já conhecia as sagradas letras, ou seja, a Escritura. O judeu, desde cedo, ele é instruído a aprender e decorar a Torá. Então, desde o início, eles têm um autoconhecimento sobre isso.
E Paulo já dizendo a Timóteo, desde a tua infância, você já sabe as Sagradas Letras, que podem te fazer sábio para a salvação. Essa expressão, vou falando para você, então, que o te apó, ou seja, e que desde. Infância, brefos. Tá? Hiera gramataídas, ou seja, Sagradas Escrituras conhece. Hieras sagradas, gramata escrituras. Aqui não é como está lá embaixo, que você vai ver aí, grafê. Grafê é escritura, ou seja, o compêndio da palavra do Criador, toda a Torá, todos os princípios bíblicos. Agora, em gramata, são um conjunto de letras, ou seja, as sagradas letras. Conheces, idas. E aqui essa palavra, tá, dinâmena, ela vem de referência a Atos 1:8, que fala, e recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Ali está dizendo que os discípulos receberiam poder, e essa palavra poder no original em grego é dunamis. Tem algumas pessoas que falam dunamis, tem até ministério com esses nomes, né? Mas está errado. Né? Não é bem assim, porque a palavra ali é um Y em grego, que não é som de U e nem de I, é a junção do U e do I, como se fosse o U francês. Logo, dunamis, ou seja, aqui está dnamena, que significa literalmente que podem, só que deriva de dunamis, que é poder. E esse poder, daí que vem a palavra dínamo, que você conhece, se você não conhece, pesquise, é um dispositivo que reage à força e gera energia. Então, é como se fosse poder literalmente interno para a pessoa. Em Atos 1:8 que fala, para serem minhas testemunhas. Essa palavra testemunha em grego é mártir, ou martírios, que vem depois mártir. Ou seja, poder para morrer pelo Messias. Ser-me-eis minhas testemunhas, recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ali, em Atos 1:8, era o início da igreja. Já estava predizendo que os discípulos, muitos deles seriam mortos, perseguidos por causa da palavra do Criador, por causa da pregação do Evangelho. Evangelho, meu irmão, não é oba-oba, não é achismo e blá 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 e o que você acha que é. O Evangelho é a verdade plena da palavra do Criador, anunciada às pessoas, aos pecadores, para a conversão e arrependimento de pecados e fé. Tem perseguição, tem renúncia. Evangelho tem não pode, tem dor. Mas isso para a ovelha é prazeroso. Por quê? Porque a esperança dele não está nessa vida, meu irmão. Está na glória, está na eternidade. Então, no início já da igreja, em Atos 1, primeiro capítulo, verso 8, recebereis poder, dinamis, para serem minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão receber poder. Não importa o que vai vir contra vocês, vai vir anticristo, vai vir perseguição, vai vir a espada, vai vir fome, vai vir tribulação, vai vir tudo. Vocês vão receber o poder, a dunamis, para serem mártires, minhas testemunhas. Está achando que evangelho é você ir numa denominação quentinha com ar-condicionado, assim, às vezes quando está muito calor, e aí faz um clima legal, hein? Apaga as luzes, e aí começa um louvor, de que não é louvor, é um showzinho gospel, apaga-se as luzes, forma uma boate lá dentro, e aí começa a entrar em êxtase, todo mundo com aqueles pseudo-música careco, e fora das prescrições bíblicas, e todo mundo cai em choro e começa emocionalismo. Tu acha que isso é evangelho? Aí houve meia dúzia de encher linguiça, que não é pregação, aquilo é uma manifestação de achismo e opinião errônea sobre a palavra. Você acha que isso é evangelho? Você acha que isso é culto, isso aí? Isso é uma seita demoníaca que está te anestesiando e te mandando pro lago de fogo, sem você saber, sem você perceber. Evangelho, meu irmão, tem perseguição. O Messias falou, se me odiaram a mim, odiarão a vós também. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Não é o servo maior que o seu Senhor. Ou seja, se ele for perseguido, odiado, você também vai ser. Se você se diz crente e regenerado. Se você não está sendo, duvide do seu relacionamento para com o Criador. É missa que você vai, é clubinho social que você vai, é ajuntamento de bodes que você vai. Não é uma congregação de salvos. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. Eu te pergunto, você tem esse poder dentro de você? Você recebeu esse poder? A Bíblia fala
que o Espírito viria e daria esse poder, dunamis, para os crentes, para poder morrer pelo Messias. E aí? Hoje o que menos você está vendo é isso, meu irmão. A igreja já está em apostasia. Então, que podem, está aqui no texto, te fazer sábio. Ser sofice, daí que vem o nome Sofia, sábia. Ser sofice, fazer sábio para a salvação, ou seja, soterian. Você conhece a palavra soteriologia? Estudo da salvação. Soterian é salvação em grego. O que Paulo está querendo ensinar? Que somente através da palavra você pode ser salvo e sábio para ser salvo. A salvação não compreende ignorância. Ninguém é salvo na ignorância, meu irmão. Entenda isso. Você só pode ser salvo através de conhecimento, pela fé. E é isso que ele vai falar aqui depois. Diapisteos, mediante a fé. Então esse negócio de não precisa estudar a Bíblia não. Né? Eu tenho joelhologia, né? Aqueles que gostam de usar esse pseudo-argumento pífio para dizer que não precisa ler a Bíblia não precisa conhecer a Bíblia não. Basta ficar de joelho orando. Não é isso que a palavra diz. Muitas das vezes esses aí que falam que só tem joelhologia, não precisa de teologia não, são aqueles que são os mais hipócritas dentro de uma denominação ou qualquer outro lugar. Fofoqueiros. Porque não tem conhecimento, não sabe nem o que crer. A palavra de Deus dá origem à revelação. Rômulo Ribeiro no Instagram, YouTube, Telegram e na televisão. Acesse nossas plataformas digitais, conteúdo pra você e muito mais.